Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui fazendo essa videoaula caso a chuva não nos deixe nos encontrarmos pessoalmente. E também como material que vocês possam depois rever e ajudá-los com a questão dos trabalhos que faremos mais adiante. A aula de hoje tem a ver com a demografia. O que é demografia? A demografia ela é formada por dois prefixos gregos, demo e grafia, que aqui no Brasil, grafia, significa demo, povo, não é aquela outra coisa que vocês estão pensando não, né, gente? Demo é povo em grego. E grafia, descrição, ou seja, descrição dos povos, estudo dos povos. E é isso o objeto de estudo da demografia, estudar a população humana. Aqui nós temos a nossa estrutura da aula, né? Inicialmente vamos conhecer alguns conceitos demográficos, algumas variáveis que atuam diretamente para que a população mude no decorrer do tempo. Depois vamos ver a questão do crescimento demográfico, como que esse crescimento se deu, as fases desse crescimento, né? E as principais teorias da demografia, que na verdade muitos ainda tendem a dizer que a demografia ainda não é uma ciência, logo ela não tem teoria, mas estaria ligada diretamente às ciências sociais, mas isso é um debate à parte, né? Então as principais teorias conhecidas na demografia. E logo após teremos o que seria o cerne da nossa aula, que são, né, as pirâmides etárias, que é justamente o que mostra a estrutura da população, como que ela é formada e como ela vai mudando ao longo do tempo. A pirâmide etária ela é dividida por sexo, masculino, feminino, e por faixa etária. No caso dos nossos estudos para a estatística, utilizamos a faixa etária de 5 anos de diferença. Grupos etários de 5 anos, por exemplo, de 0 a 4 anos um grupo, de 5 a 9 anos outro grupo, de 10 a 14 anos outro grupo e assim por diante, para que a gente possa melhor compreender e facilitar também os nossos estudos. Por fim, teremos a questão da esperança de vida ao nascer, que também pode ser dito como expectativa de vida, conceito mais adiante vamos ver, né? E a questão do envelhecimento populacional, que provavelmente vocês já ouviram ser discutido aí nas mídias, que a população mundial está envelhecendo. E vamos entender melhor o que é esse envelhecimento. Vamos começar aqui com nossos conceitos, né? População absoluta. O que é a população? Na estatística, vocês viram que população é o objeto de estudo. Pode ser uma amostra, pode ser uma população completa, pode ser de humanos, de pessoas, pode ser, por exemplo, uma população de insetos, uma população de empresas, uma população pode ser também os coletivos de Natal, vou fazer um estudo sobre eles. Então, esse objeto de estudo na estatística é uma população. Na demografia, população é a população humana apenas. Sempre que você ouvir o termo população, dito dentro da demografia, saiba que você está lidando com a população humana. E aqui, população é o quê? O número total de habitantes de um lugar, ou seja, né, o número total de habitantes de um lugar, o número total de habitantes de Natal, a população de Natal, a população brasileira, a população mundial. Então, mas sempre referindo-se a pessoas. Como mostra aqui, Natal deverá atingir a marca dos 10 bilhões até 2083, segundo projeções da ONU. Aí a população mundial como um todo. Densidade demográfica, aí já vai ser a média de habitantes por quilômetro quadrado. Quantas pessoas moram em determinado lugar? Por exemplo, onde vocês acham que a densidade demográfica é maior? Na cidade ou no campo? Onde é que mora mais gente mais próxima? Na cidade. Consequentemente, a densidade demográfica de uma cidade é maior do que a da sua zona rural. Veja que não é apenas a quantidade de população, mas é por quilômetro quadrado. Taxa de natalidade, relação entre o número de nascimentos ocorrido em um ano e o número de habitantes.
ou seja, é uma divisão entre o total de nascimentos ocorrido, por exemplo, em 2010 e o número de habitantes que existiam em 2010. Total de nascimentos ocorrido em 2010 em Natal, dividido pela população de Natal. Normalmente a população que utilizamos é a população que existia no meio do ano, porque no meio do ano você consegue obter tanto os nascimentos do início do ano até a metade do ano, quanto os que morreram também. Se você colocar só no início do ano, você não vai ter os nascimentos que aconteceu após, né? Do meio para o fim, nem vai, se colocar no fim do ano, também não vai conseguir pegar os nascimentos que ocorreram antes. Então, o meio do ano é sempre o mais propício. Taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade também é uma divisão. É a relação entre o número dos óbitos ocorridos em um ano e o número de habitantes. Total de óbitos ocorrido em 2010 na cidade de Natal, dividido pela população de Natal no meio do ano. Continuando com nossos conceitos, né? Taxa de fecundidade. O que é a fecundidade? Número médio de filhos nascidos vivos, tidos por uma mulher ao final, ou seja, durante todo, até o final do seu período reprodutivo. Veja, é diferente de fertilidade. Fertilidade é a capacidade que a mulher tem de gerar filhos. Fecundidade é o número médio de filhos nascidos vivos. Essa parte vivos é bem importante, porque a mulher pode ter gerado aí 10 filhos. Foi a capacidade dela de gerar. Gerou 10 filhos. Mas desses 10, apenas 2 nasceram vivos. Então, só 2 entra para a sua taxa de fecundidade, só os que são nascidos vivos. Ah, mas aqueles que nasceram vivos e 3 minutinhos depois morreram. Não importa, nasceu vivo, conta. Ah, mas eu estava gestante, até os 8 meses meu bebê estava bem. A partir dos 8 meses, fiz uma ultra e acusou que ele estava morto na minha barriga. Então, ele era um nascido vivo? Não. Ele é o que consideramos natimorto, ele nasceu morto, então ele não é contado na taxa de fecundidade. E sim na fertilidade, na capacidade da mulher de gerar filhos, mas na fecundidade não. Esperança de vida ao nascer, ou expectativa de vida, né? É o número médio de anos de vida esperado para um recém-nascido, mantido o padrão de mortalidade existente na população residente. Ou seja, é o número de anos que se espera viver, que aquela criança acabou de nascer, né? Que se espera que ela viva, se mantido os níveis de mortalidade constante. Digamos que a mortalidade aqui em Natal seja de, digamos aí, 50 pessoas por ano. 50 pessoas morrem por ano em Natal e essa seja a nossa mortalidade. Então, para calcular a expectativa de vida desse menino que acabou de nascer, vamos considerar que essas 50 pessoas por ano vai durar até o último dia de vida dele. No caso, digamos que ele viva até os 80 anos. Claro que isso não acontece de fato, mas é uma forma de se calcular digamos, uma probabilidade, que é o mais correto de se falar, uma probabilidade dele viver até os 80 anos de vida. Sempre que há censo demográfico, como ocorreu agora em 2022, então é recalculada a expectativa de vida do país, das cidades, dos municípios, enfim. Então, a cada 10 anos, essa expectativa é recalculada e você consegue verificar se ela aumentou, se ela diminuiu. É um dado bem importante a ser visto. Agora vamos entender um pouquinho das fases do crescimento demográfico, que nada mais é do que o crescimento da população, como que ela cresceu ao longo do tempo. A primeira fase, que aí vai desde os primórdios da humanidade, né, desde o início lá da humanidade, até o final do século XVIII, que é aí o início da Revolução Industrial, as características eram alta natalidade e alta mortalidade, ou seja, nascia muitas crianças e morria muitas pessoas e crianças também. Mas vamos compreender um pouquinho o cenário. Como que era antes do século XVIII, século XIII, século XIV, as pessoas não tinham práticas higiênicas, ou seja, as doenças transmissíveis eram muito constantes na sociedade. A questão, por exemplo, da peste negra. A peste negra matou mais do que a Covid-19. Lá no início do século, as crianças não eram bem cuidadas, então as crianças nasciam e eram tidas como mini adultos,
eram jogadas lá no canto, os escravos é quem cuidavam delas e mal cuidavam delas. Ou seja, as mães não amamentavam, elas não recebiam amamentação, eram apenas alimentadas pelas escravas, ou as amas de leite, e as que sobreviviam entravam no mundo dos adultos, assim que possível. Passavam, trabalhavam e tudo mais. Então, a mortalidade infantil, principalmente, era muito alta. Então, as mulheres tinham muitos filhos, elas não tinham métodos anticoncepcionais. Então, até mesmo a cultura, né? A mulher era tida como aquela pessoa que deveria se casar e procriar. Essa era a sua função apenas. Então, não tinha métodos anticoncepcionais e as mulheres tinham filhos frequentemente. E como tinham filho frequentemente, além de toda essa questão da mortalidade muito alta e a natalidade muito alta também, então era aquela questão, você tinha um filho para repor o outro que morria e tinha outro para repor o outro, você precisava dar descendentes ao seu marido. E a questão da mortalidade foi durando assim até que se veio essa visão sobre a necessidade de se ter a questão da higiene, principalmente, e da nutrição das crianças. Então, a mortalidade começou a baixar a partir do período que começou a perceber a importância da nutrição e da higiene na sociedade. As características aqui eram de baixo índice de crescimento demográfico, porque mesmo que nascesse muito, mas morriam muito, né? E baixa expectativa de vida. Por exemplo, aqui na Grécia e na Roma Antiga, né? A média de vida era de apenas 25 anos, ou seja, você nascia e o máximo que você conseguia sobreviver era 25 anos, aqueles que sobreviviam. Vamos lá para a segunda fase, né? A segunda fase ela foi tida como um crescimento muito rápido, foi aquele boom de nascimentos. Mas por quê? Porque a partir daí, que é do século XIX em diante, após a Revolução Industrial, do século XX, né? Se teve essa preocupação, essa questão da nutrição, dessa questão da higiene, a questão também da medicina, houve muitas evoluções tecnológicas, chegou a questão da penicilina, que foi um marco na história, né, que muitas pessoas passaram a se curar, ou seja, a morrer menos crianças e menos adultos. E ela era caracterizada justamente por isso, uma ainda alta taxa de natalidade, mas a mortalidade devido a todas essas mudanças passaram a cair, a baixar. Aí os países industrializados, né, Europa Ocidental, eles foram o primeiro a chegar nessa fase. E após eles, só no metade do século XX, é que os demais países começaram a atingir essa fase também de crescimento. É justamente nessa fase de muitos nascimentos e menos morte que a população ela começa a questão da transição, né? Ela começa a ser uma população considerada de jovem a adulto, porque você tem uma população jovem muito grande, essa faixa etária de 0 a 5 anos, 10 a 14, então bastante gente jovem, pouca gente idosa ainda, mas a mortalidade vai baixando, ou seja, a população tende a aumentar a sua expectativa de vida, tende a chegar a uma idade mais avançada. A terceira fase, poucos países já estão nessa terceira fase, inclusive o Brasil já está para entrar nessa terceira fase também, acho que a partir de 2050, se não me engano. Mas o Japão em si já está nessa terceira fase, que é um crescimento estagnado, ou seja, é um crescimento lento, como no início, quase nulo, ou às vezes abaixo, ou seja, negativo. Normalmente aqui as taxas de natalidade já estão baixas, assim como as taxas de mortalidade. Então, as mulheres começam a ter filhos, menos filhos, né? Menos filhos, tanto que fica abaixo do nível de reposição. O que seria esse nível de reposição? O nível de reposição é quando você tem que ter um filho para repor a geração sua. Então, tenho eu e meu marido. Então, eu tenho que ter um filho para me repor na futura geração e para repor meu marido. Normalmente, eles têm esse nível como 2,1, porque você repõe seu marido e acrescenta mais um para que a sua nova geração, né, possa aumentar. E não fique assim igual à anterior, né? O 0,1 é justamente para que ela continue crescendo.
essa estagnação, hoje somente os países desenvolvidos, aí nós temos Japão, acredito que Itália, Portugal, que estão nessa fase. Os europeus que iniciaram logo lá no início do século XVI essa questão, século XVIII, a questão da transição demográfica. E aqui outras fases. Essas outras fases são mais recentes, são novas teorias que ainda estão sendo discutidas. Vai acontecer uma estabilidade de crescimento populacional? Por exemplo, o Brasil hoje, a fecundidade é de 1,5, ou seja, as mulheres têm em média, durante todo o seu período reprodutivo, apenas 1,5 filhos. Isso é bem abaixo do nível de reposição. Mas a ideia da estabilidade é que chegou a 1,5, não vai baixar mais do que isso, vai se manter ali, né, estável, não vai mudar, nem vai baixar, nem vai subir. A outra opção que tem é o crescimento continuar baixando, até ficar negativo. E aí o que seria? Se cada vez ficasse negativo, você não teria como repor gerações anteriores, à medida que isso fosse ocorrendo, as gerações iriam sumindo. As gerações mais jovens iriam sumindo e ficando as mais velhas, até que um dia sumiria a humanidade. Então, seria o fim da humanidade na Terra. Há um cenário mais catastrófico das teorias demográficas. Mas são algo que ainda está sendo discutido e a dinâmica populacional é algo muito relativo. Quando se achava que precisava diminuir a população por falta de alimentos, vamos ver mais adiante nas teorias aí de Malthus, veio a Revolução Industrial, veio a Revolução Tecnológica, que foi aplicada ao campo, às indústrias, e hoje temos alimentos para todos, né? Então não foi a questão do alimento não foi o cerne. Bom, aqui temos essas fases do crescimento bem distribuídas, né? A primeira fase, na demografia aqui está colocando a transição demográfica como a segunda fase, mas no caso da demografia, enfim, nós estudamos toda essa evolução aqui com a transição demográfica, né? Inicialmente você sai de um estado de alta natalidade, alta mortalidade. A natalidade, nascimentos, está diretamente ligada à fecundidade, ou seja, alta fecundidade e alta mortalidade, que é a fase 1 e está dentro do regime demográfico, que eles chamam de pré-transição. Posteriormente, você vê a mortalidade caindo, mas a natalidade ainda permanece um tempo em alta antes de começar a cair. E é nesse tempo onde nascem muitas pessoas e morrem poucas, que a gente tem aquele boom de crescimento, né? Aquela explosão populacional. Aqui no Brasil, eu acredito que foi na década de 60 para 70. E logo após, você vê que ela vai diminuindo, né? A fecundidade, os nascimentos vão diminuindo, e você tem aqui no final taxas de baixa natalidade, ou seja, baixa fecundidade, né? Baixos números de nascimentos e baixa mortalidade, que aqui ele tem como o regime demográfico de pós-transição. Mas como eu disse lá na demografia, nós estudamos tudo isso como a transição demográfica. Você sai de um estado de altas mortalidades e alta natalidade e passa para um estágio de baixa natalidade e baixa mortalidade. E isso muda completamente a estrutura da população. Nós vamos ver isso mais adiante. Bom, como eu vinha falando, a principal variável que modifica a estrutura da população são os nascimentos, mais do que a própria morte. Porque se você diminui a questão do nascimento, diminui a fecundidade, você vai ter menos população jovem. Se você aumenta a fecundidade, você vai ter mais população jovem. Então, isso muda a estrutura da população. E o que contribuiu para a diminuição, que vimos anteriormente, da fecundidade, né? A urbanização, questão da urbanização. Antes tínhamos mais pessoas morando no campo do que na cidade, então você tinha mais um espaço, você tinha como criar seus filhos, era mais ligado à questão agrícola e tudo mais. Com a modernização, a questão agrícola foi deixada de lado e foi posto que o êxodo, né, o êxodo rural, o êxodo urbano, indo direcionado à questão das cidades, em busca de empregos e tudo mais, né? Na cidade você tem pouco espaço para viver, gastos, você tem gastos com tudo, com moradia, gastos com escolarização, gasto com transporte, gasto.
Então, ter filhos é um gasto extra que atualmente tem sido bem planejado. O aumento da escolarização, principalmente da mulher, é porque a mulher passa mais tempo estudando, ou seja, antes ela casava cedo, ia cuidar da casa e ia ter filhos. Hoje a mulher não tem mais essa mentalidade, né? A mentalidade da mulher é estudar, se formar, procurar emprego. Então ela passa mais tempo estudando e menos tempo tendo filhos. Como assim, né? O período reprodutivo da mulher vai dos 15 aos 49 anos. Então, digamos que ela passa a estudar, termina aí o seu ensino médio aos 15 anos, vai fazer uma faculdade, uma pós. Então, boa parte do período reprodutivo ela vai estar estudando. Então, essa parte ela não terá mais filhos. E sabemos que a mulher tem uma capacidade maior de ter filhos quanto mais jovem ela for. Biologicamente, isso já é algo, como se diz, algo, não diria testado, mas algo evidente. Quanto mais jovem, mais fácil a mulher tem, mais facilidade ela tem de engravidar e ter filhos saudáveis. Aí essa questão da escolarização nos leva à questão da inserção, da incorporação da mulher no mercado de trabalho. A partir do momento que a mulher teve essa questão do gênero, de buscar os seus direitos, a partir do momento que ela passa a incorporar no mercado de trabalho, passa a tentar buscar os mesmos direitos que os homens, então ela passa a ter menos tempo para cuidar dos filhos, para cuidar da casa em si. Então, o que a mulher pensa? Quanto menos filhos ela tiver, mais tempo ela vai ter para se dedicar, não apenas ao trabalho, quanto ao filho também. Porque ela se divide. Então, se ela tiver muitos filhos, como que ela vai dar de conta do trabalho e dos filhos, né? Então, hoje, a mentalidade, essa questão da mulher, da empoderação feminina, é um marco que definitivamente modificou essa questão da fecundidade no mundo inteiro. A mulher hoje não pensa mais em ter filhos como um principal fator de sua vida, mas em busca da sua melhoria e da sua inserção no mercado de trabalho. A transição demográfica, como já vimos antes, né? São as mudanças das taxas de natalidade e de mortalidade. No caso, natalidade remete à fecundidade, com consequentes mudanças no ritmo de crescimento populacional. Se a mortalidade baixa, então iremos ter mais sobreviventes, ou seja, mais pessoas, maior população. Se a natalidade aumenta, aí sim teremos mais população ainda, porque teremos mais nascimentos e menos mortes, que foi aquela segunda fase, né? O boom de crescimento. Porém, se a fecundidade, né, a natalidade baixa, mesmo com a mortalidade baixa, teremos menos população jovem, porque está nascendo menos pessoas, menos crianças. Então, tudo isso ela influencia diretamente no ritmo do crescimento populacional. E nós notamos bem aqui que a mortalidade influencia sim, mas não tanto quanto a natalidade, ou seja, a fecundidade. Tem muitos teóricos que ligam isso às origens das mudanças socioeconômicas, porque foi após a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica e tudo mais, que começou essa questão da transição demográfica para baixos níveis de fecundidade e mortalidade. Bom, agora vamos ver um resumo das teorias que surgiu durante a transição demográfica, né? Temos a teoria de malthusiana, Malthus, famoso Malthus, né? O que Malthus previa? Que a população ela crescia num ritmo diferente do ritmo como eram produzidos os alimentos, ou seja, ia chegar um ponto que você iria ter mais população do que alimentos para alimentar essa população. E uma das propostas de Malthus era que as mulheres casassem, né, mais tardiamente, fizessem mais aborto, quando possível, para ter menos números de filhos, e até mesmo a questão de não se casar, né, de se manter solteira, porque quanto menos filhos houvesse, menos crianças houvesse no mundo, menos população para alimentar. No caso, recaía sempre sobre a mulher. Mas vimos que no decorrer do tempo, né, não faltou alimentos. Nós tivemos a revolução das indústrias, das tecnologias que foram aplicadas ao campo, tá aí o agronegócio aí fluindo, né? E não houve falta de alimento para a população. Então essa é uma das críticas à teoria de Malthus, né? A população, a dinâmica populacional não colidiu com o pensamento dele. Posteriormente, nós temos a teoria neomalthusiana.
que ainda de acordo com as teorias de Malthus, mas ele ligava a população ao desenvolvimento econômico, né? Que o país teria que se preocupar em se desenvolver para poder manter sua população. Mas essa teoria ela não previa a desigualdade social, né, na distribuição de renda, apenas que o país se desenvolvesse ao máximo. Aí entra nessa parte, né, como crítica a essa teoria, a teoria reformista, que é justamente essa questão que para a sobrevivência da população precisamos ter uma distribuição de renda aplicável, ou seja, todos teriam o mesmo direito, a mesma renda para todos. Só que foi algo que normalmente não colou, né? Quem já estava rico não iria querer dividir seu dinheiro com mais ninguém. Então, foi muito criticada essa teoria. E veio a teoria ecomalthusiana, que não tinha nada a ver com as demais. Ele só ligava que a população crescendo iria acabar com todos os recursos naturais da Terra e, posteriormente, essa população não iria sobreviver sem os recursos naturais. Não que estivesse errado, né? Mas a gente vê que também com questão da tecnologia, se bem aplicada, como disse, aplicada para o bem, consegue também manter os recursos naturais. Bom, aqui chegamos ao que a gente queria, né? A pirâmide etária. Vocês já tinham visto alguma pirâmide? É bem interessante. A queda da fecundidade, ela provoca uma forte mudança na estrutura etária. Vemos aqui, inicialmente, né, uma pirâmide jovem, olha, bem pontiaguda, ela tem a base bem grande, a base são o que? As pessoas mais jovens, aqui está de 0 a 15 anos, e ela tem uma alta taxa de natalidade e mortalidade, aquilo que nós vimos lá no início da transição demográfica, né, a primeira fase, alta taxa de natalidade e mortalidade, veja como é a pirâmide, quase não se tem idosos. Posteriormente, alta taxa de natalidade e queda na taxa de mortalidade. Essa aqui seria a nossa segunda fase da transição, a transição demográfica em si, né? A segunda fase. Você tem a base larga ainda, mas você também tem um enlarguecimento dessa base do meio aqui, ó, que é a base adulta, com um pouco também da idosa. Então, essa é uma pirâmide que eles chamam de pirâmide adulta. A seguinte é a pirâmide rejuvenescida, porque ela tem assim, uma queda na taxa de natalidade e manutenção da taxa de mortalidade. Ou seja, vão baixar os nascimentos, contudo, a mortalidade continuaria, como se diria, constante, aquele mesmo número de mortes. Então, você teria essa pirâmide mais oval. E, por último, a pirâmide envelhecida. Então, essa pirâmide é bem parecida com as pirâmides dos países que eu falei anteriormente, como Japão, Portugal, Itália. Você tem a base, né, a idade mais jovem bem diminuída, a base adulta quase igual com a base de idosos. Ou seja, a população idosa aqui é bem grande, quase igual com a de adulta. É uma pirâmide envelhecida de um país com envelhecimento populacional. Aqui eu trago dois exemplos para vocês, Brasil e Japão. Vamos ver o Brasil. O Brasil de 1980, uma população jovem, alta taxa de natalidade e nascimentos, alta taxa de mortalidade ainda, né? Mas partindo para uma população adulta, que a gente vê aqui em 1991 já é uma população adulta, né? A parte adulta já está bem mais larga dessa pirâmide. Aqui tem todos os grupos etários, aqui no meio da pirâmide. Rosa significa mulher, né? E azul para homem. Então, é uma pirâmide por sexo e por idade. Em 2000, a gente já tem a base, né? A base embaixo bem mais curta. Ou seja, aqui já tem uma queda mais alta dos nascimentos. Em contrapartida, né? A população adulta que está bem maior. Então, seria uma pirâmide adulta mesmo aqui, de fato. E a população idosa começa a crescer. Em 2010, nós já vimos mais acentuada ainda a baixa dos nascimentos, né? A baixa da natalidade, a baixa da fecundidade em si. Porque os primeiros grupos eles estão bem mais baixos do que os demais, da adulta, né? Então, a população adulta aqui também ainda é grande, jovem adulta. No entanto, a população aqui de idosos já é bem maior que as anteriores. Ou seja, o Brasil está indo de encontro a uma população envelhecida.
Alguns estudos mostram que essa população envelhecida chegará assim, em meados de 2050 aqui no Brasil, mais idosos do que crianças e adolescentes. Nosso segundo exemplo aqui é o Japão, né? Aqui eu não tenho os censos como no Brasil. O censo brasileiro, ele é um exemplo utilizado pelo mundo afora como um dos melhores censos do mundo, porque aqui ocorre com todos, né, todos os habitantes, 10 em 10 anos. Nos demais são mais registros que eles fazem, como registros de cartório, registros públicos, enfim. Aqui no Japão nós temos o Japão, em 1950, que é aquela população jovem, né? A base aqui dos 20 anos abaixo aqui bem larga, comparada aos demais. Então, é aquela população de uma alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. Você vê que a população adulta aqui, que é essa do meio, e a população idosa, aqui em cima, verdinho claro, é bem menor do que a população jovem. Já aqui em 2004, você já vê a diferença, de 1950 a 2004. A população jovem já diminuiu de 35,4% para 13,9%. Então, você já vê aqui a queda, uma queda alta, né, dos nascimentos. A população adulta, né, aumentou, saiu de 59,7% para 66,6%. E a idade, que eles não colocaram, mas você vê aqui pelo desenho que a população idosa também aumentou consideravelmente. E aqui é uma projeção, como eu falei aqui no Brasil, que a gente vai chegar em 2050, mas não necessariamente, talvez essa pirâmide aqui de 2004, mas não necessariamente essa de 2050 do Japão, porque o nosso ritmo é acelerado de transição, porém o Japão começou lá lá nos primórdios, do século 13, 14, e o Brasil só começou a partir da década de 70. Aqui nós temos, em 2050, uma população de 10%, população infanto-juvenil, a adulta de 53% e veja, a de idoso no Japão, 35,7%, quase igual a de adulta. Isso ocorre na maioria dos países europeus. Dando continuidade aqui, nós vamos ver nesse gráfico a evolução da expectativa de vida ao nascer. De 1950, a comparação entre 1950 e 2010, né? Vocês lembram que é a expectativa de vida, né? A probabilidade daquela pessoa viver, que acabou de nascer, viver até determinada idade X, se mantido constante as taxas de mortalidade. Aqui nós temos a América e o Caribe, né? O primeiro número se refere a 1950, né? Aqui 51,3, e em 2010 estava em 73,4, né? A África, 58,2, 55,2 em 2010. Vamos ver um que aumentou bastante aqui, foi a Ásia, que em 1950 era de 42,9 e em 2010 passou a 69. Aí temos a Europa, né? A Europa não aumentou tanto, como eu disse, a transição da Europa é mais lenta, 65,6 para 75,4. A América do Norte, bem parecido com a da Europa. E a global, né? O mundo como um todo, de 47,7% para 79,9% em 2010. Então, a gente tem a evolução, né? Aqui no Brasil, na América do Sul, principalmente, essa evolução foi bem visível, mas porque nós temos, como eu já falei, uma transição demográfica bem mais rápida. Então, você consegue visualizar, em termos bem peculiares, de pouco tempo, um pouco espaço de tempo, mudanças bem drásticas na população. Nesse próximo slide, nós temos aqui um gráfico mostrando o índice de envelhecimento no Brasil. E o que seria esse índice de envelhecimento? Ele é a razão entre a população com 60 anos e mais, ou seja, todos acima de 60 anos, você junta, né? Digamos 60 até 100. Essa população dividido pela população menor de 15 anos. Se a gente for colocar um grupo etário, poderíamos colocar aqui 60 e mais dividido pela população de 0 a 14 anos. E quanto maior esses valores, né? Quanto mais elevado, eles indicam que a transição demográfica encontra-se em um estágio mais avançado. Isso aqui é o Brasil, gente. O Brasil de 1970 a 2010, para você ver. A população de 60 anos e mais, aqui verde, passou de 12,2, o índice dela, em 2010 para 44,8. Já a de 65 anos e mais passou de 7,5 para 30,7, ou seja,
De 70 para 2010, a gente teve um aumento considerável nesse índice de envelhecimento. O Brasil está rumo a uma população envelhecida. Na verdade, o mundo inteiro está indo nesta direção de envelhecimento populacional. E essa é a questão a ser discutida, né, atualmente. O que fazer com a população envelhecida? Quais as consequências de uma população envelhecida? Digamos, uma das questões que está sendo discutida aqui no Brasil é a questão da previdência. Vamos ter muitas pessoas idosas necessitando da previdência, né, da aposentadoria, e a aposentadoria ela vem da população jovem que trabalha e paga os impostos, o INSS, enfim. Se a população jovem diminui muito e aumenta muito os idosos, então não vamos ter contribuição suficiente para manter a aposentadoria desses idosos futuramente. Essa é a questão da previdência. Aí também vem a questão principalmente da saúde, né? Temos uma saúde adequada porque o que acontece com o envelhecimento? Muitas doenças crônicas como hipertensão, diabetes, questão rins, pulmonares, muitas pessoas que têm doenças crônicas degenerativas, elas perdem membros, muitas amputações. E quem vai cuidar dessa população? Como o Estado vai dar de conta de oferecer recursos médicos para essa população, né? Então, são muitas as discussões que existem no momento com o envelhecimento populacional, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Bom, como eu já tinha falado, né, não só do Brasil, mas é a tendência atualmente que a diminuição, continue a diminuição da mortalidade infantil e os óbitos vão se deslocar para as idades mais avançadas, né? E as causas não vão ser mais aquelas doenças transmissíveis, como a peste negra, a cólera. Nós temos ainda hoje algumas doenças transmissíveis, como a dengue, tivemos a pandemia agora da Covid-19, mas o que prevalece agora são as doenças crônicas degenerativas, como já falei antes, né? O aparelho circulatório, endócrino, os câncer, enfim, que demandam uma nova perspectiva, tanto da questão da saúde quanto do cuidador. Então é algo que está sendo bastante discutido nas mídias, nas universidades. Pronto, o nosso departamento de demografia, ele tem bastante trabalhos voltados para essa questão do idoso, porque é uma preocupação válida, é algo que está sendo já está sendo a nossa realidade, né? Então, é algo que eu achei bastante importante trazer aqui para vocês. Nesse slide, eu estou trazendo para vocês, são vídeos curtinhos, duração de 3 minutos e de 4 minutos, que ele fala um pouco mais sobre a fecundidade no Brasil e a expectativa de vida. Então, para vocês que ficarem interessados nesse assunto, quiser se aprofundar um pouquinho, assista esses vídeos em casa, é bem interessante. E por fim, né, na próxima semana, nós teremos uma atividade prática, que será a construção de uma pirâmide etária de um daqueles estados que vocês trabalharam lá, a questão da orla. Então, vocês, com os mesmos grupos de antes, vão escolher um estado daqueles e vamos criar juntos em sala a pirâmide etária desse estado para 2010, né? Na verdade, para 2000, que eu quero ver a mudança no decorrer do tempo. Então, vamos fazer para 2000 e vocês vão replicar para 2022. E o nosso trabalho, que eu vou explicar melhor na próxima aula, vai ser justamente um relatório mostrando essas diferenças na estrutura etária da sua população entre 2000 e 2022. Então, gente, bom fim de semana, fiquem com Deus e divirtam.